capítulo 16. Nós queremos de todo o nosso coração que uma igreja ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus, nas santas escrituras. Eu creio, irmãos, que doutrina é a essência de uma igreja. E nós, já em algum tempo, nós decidimos ensinar a nossa igreja doutrinas. Estávamos fazendo isso às quartas-feiras, entendendo que talvez alguns, por questão de trabalho, estudo, de repente não tenham conseguido chegar às quartas-feiras. O que nós fizemos foi, nós trocamos. Pelo menos no mês passado nós fizemos isso, escalamos os irmãos a pregar no meio de semana, e eu estou pregando aos domingos. Então, não estou dizendo que será todo domingo, mas mais vezes aos domingos eu vou estar falando com os irmãos sobre doutrina, porque é muito importante, tá bom? Muito importante. E nessa manhã eu quero começar numa outra doutrina. Nós encerramos na quarta-feira, doutrina do Espírito Santo, que foi assim, uma ponte para o que nós queremos ensinar agora sobre eclesiologia. Não há dúvida que Deus, Ele derramou em nós, Ele selou-nos com o Espírito Santo dEle, para que nós pudéssemos sermos capacitados por Ele, para fazer a obra que Ele tem para este mundo. E a Bíblia nos diz que Deus colocou dons especiais, capacitações especiais e espirituais em nossas vidas, para que nós realmente pudéssemos ser usados pelo Senhor. Interessante que cada um dos dons que nós estudamos são dons que ajudam-nos no que diz respeito à igreja. Saber sobre os dons espirituais não vai nos fazer melhores do que ninguém, não vai fazer Deus mais Deus, mas os dons que Deus nos deu, eles vão ser usados para abençoar a igreja. A palavra de Deus nos diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E todos os dons sendo usados na sua função correta, também vai fazer com que a igreja funcione bem. E o que nós mais queremos ver, irmãos, é que uma igreja funcione bem. Amém ou não? Eu não quero apenas que esse seja um lugar de reunião. Se você tem esta igreja apenas como um lugar de reunião, de você vir, picar o cartão e ter a consciência aliviada, eu cumpri a minha parte espiritual para com Deus, você está completamente enganado. A igreja é um lugar onde o povo de Deus, os filhos de Deus, se reúnem, eles são ensinados, eles são treinados, eles são encorajados a poder alcançar este mundo perdido. Amém, amados? Que Deus nos ajude a ter esta compreensão de igreja, tá bom? Mateus 16, versículo 18. Então, nesta manhã, vamos falar um pouquinho sobre eclesiologia. É um versículo bem conhecido, a palavra de Deus nos diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, a Bíblia diz, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso Pai querido, nós oramos, Senhor Jesus, que a ideia sobre igreja esteja realmente, Deus, fresca, correta, na mente de cada um de nós que estamos nessa manhã neste lugar. Eu rogo a Deus Pai que o amor do Senhor, Deus Pai, a instrução que só o Senhor sabe e pode fazer, Deus, seja ministrada na vida, no entendimento de cada pessoa, a ponto de nós realmente entendermos, ó Deus, a importância da igreja. Muito obrigado, Deus, por essa promessa bendita que o Senhor nos dá acerca da igreja. E nós queremos, ó Deus, valorizar isso. E enquanto estivermos neste mundo, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou um cristão, que eu possa, Deus Pai, conseguir mostrar às pessoas o valor de uma igreja, valor e importância. Em nome de Jesus, oramos com muita gratidão pela oportunidade que nos dá. Amém, Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, versículo 18, nos dá uma constatação, aliás, mais do que uma, né? Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Jesus Cristo dando uma promessa, ele diz que Ele é quem edifica a sua igreja.
Por mais que nós entendemos e achamos que talvez entendemos que uma igreja ela é edificada ou estabelecida por homens. O missionário se levanta, ele é enviado por uma igreja local, ele vai para algum lugar e ele começa um ponto de pregação, e depois ele constrói uma igreja, e a ideia que se tem é aquela igreja é do missionário tal, da igreja tal, louvado seja Deus por tais coisas. Esta é a compreensão rasa de igreja que nós temos. Importante, mas é rasa. A igreja ela é de Jesus Cristo. A igreja estava nos planos de Jesus. A igreja é dele. Amém, amados? Constatação. A Bíblia nos diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não. O que diz a Bíblia, irmãos? Quando nós olhamos essa palavra prevalecerão, sim, nos dá a ideia de que a igreja é vitoriosa, ela vai ganhar, né, amados? Só que não nos dá a ideia de que ela não terá problema. Por exemplo, prevalecer. Alguém que prevalece significa que é alguém que está lutando para prevalecer. Então a igreja tem os seus contratempos e nós vamos em algum momento falar sobre isso. Primeiro eu quero que você entenda. A palavra eclesiologia ou eclesia significa assembleia, chamados para fora, que na verdade é a igreja. Agora, em nossos dias, igreja tem sido apenas associado com local ou às vezes denominação. Quando o Senhor vai falar em igreja, o que as pessoas pensam? Um local de reunião de pessoas que estão buscando a Deus. Você concorda com isso? Quando o Senhor vai falar em igreja, o que é uma igreja? Quando o Senhor fala, o que é um pronto-socorro? É um lugar de alto atendimento de saúde. Quando você ou falar fora, um supermercado, quer fazer compra, uma igreja, lugar onde pessoas se reúnem para falar em Deus. Quando o Senhor vai falar em igreja, você associa com denominação. Que igreja? Ou seja, é batista, é assembleia, é Deus é amor, é universal, e aí tem várias, é católica, né? Associa-se com denominação. Agora, o problema é que muitos realmente não conseguem entender o que é igreja. E por não entender o que é igreja, realmente não valoriza o que é uma igreja. E amados, uma coisa é, a pessoa que não conhece o Senhor Jesus não conseguir entender o que é igreja e associar a igreja como sendo uma coisa importante, porém, talvez não tão para mim. Já ouviram alguns filósofos falarem, por exemplo, aquele Pondé, eu assisto algumas coisas, eu ouço falar sobre algumas coisas, e ele fala sobre igreja. Interessante que ele, sendo um ateu, ele reconhece a igreja como sendo um lugar muito especial. Ele diz, olha, tem pessoas que condenam a igreja. Eu falei, eu não. A igreja é um lugar onde as pessoas... Rapaz, está caindo na sarjeta, ele vai para a igreja, ele é acolhido. Ele ouve sobre um evangelho e ele coloca fé naquilo, e o evangelho transforma a vida dele. Ele passa a ser um novo ser. Ele passa a ser agora um irmão, ele passa a ser membro daquele lugar. Ele passa a ter uma família. Ele passa a ter seus filhos agora, ele tem um círculo de amizade diferente. Ele para de beber, ele para com seus vícios. Isso é um ateu falando sobre igreja, sobre a importância da igreja. Ele fala que rapaz ali, ele se mistura, vai ter uma família que o abençoa, que o ajuda, que o instrui, uma família que o acolhe, uma família que ajuda ele com trabalho. Ele tem um lugar agora para ir nos finais de semana. E aí, um ateu falando bem da igreja. Agora, há muitos ateus que não sabem nada sobre a igreja. O que pior, há muitos crentes que sabem muito pouco sobre igreja. Irmãos, o que é a igreja para você? O que é a igreja para você? O que é a igreja para nós? O que é um cinema? O cinema é um lugar de assistir filmes, onde as pessoas assistem filme numa tela gigante, com som diferenciado. Geralmente os filmes, quando eles acabam de ser lançados, eles são passados em cinema e as pessoas vão para lá como família, como grupo de amigos, colegas e tudo mais,
você sabe, aqui no lugar do cinema, tem algo específico passando ali. Eu sei o que é ver no cinema. Qual que é a visão que nós temos de igreja? É um lugar. É um lugar onde as pessoas se reúnem. É um lugar onde se fala de Deus. Eu estou precisando de Deus, eu vou lá na igreja. O que é igreja para nós, irmãos? Isso é muito bom nós termos certo na nossa mente. Porque apesar de filósofo, mas sendo um ateu, alguém lá fora tem uma visão tão especial do que é uma igreja. Mas será que nós realmente temos uma visão? Porque se é algo muito especial para nós, irmãos, isso faz muita diferença. Nós vamos aprender a amar muito a igreja. Nós vamos aprender a valorizar muito a igreja. A igreja não vai ser só quando o filme é bom eu vou, ou quando o filme é interessante eu vou, ou quando eu não quero eu não vou assistir, não. Que Deus ajude-nos a entender o que é a igreja. Amados, no Novo Testamento, o que é a igreja? Olha comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. 1 Coríntios 11, 18. Daqui a pouco nós vamos ver o nascimento dela, mas eu quero que você leia comigo isso. 1 Coríntios 11, versículo 1. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e, em parte, o creio. Eu não vou entrar na parte da dissensão, que Paulo diz, mas o que é a igreja? É um ajuntamento de pessoas. Vá comigo em Atos, capítulo 12. Preguei essa semana em Atos 12, lá na casa do irmão Johnny, sobre a importância da oração. Volte comigo o livro. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por eles a Deus. Versículo 12. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde, diz a Bíblia, muitos estavam reunidos e oravam. Há duas coisas que nós precisamos entender aqui. A questão de Pedro estar preso, e a Bíblia diz que a igreja orava. Quem é a igreja? Não apenas uma reunião, um local, um prédio estabelecido. O povo de Deus que sabia da prisão de Pedro, o que eles faziam? Oravam. Porém, no versículo 12, que diz que tem uma casa, um lugar específico, onde tinha um grupo de pessoas que estavam fazendo o que, irmãos? Ainda estavam orando em favor de Pedro. Então, o que é a igreja? A igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne. É um agrupamento de pessoas. Atos, capítulo 2. Agora vá comigo ali em Atos, capítulo 2. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu não tenho todo o tempo para explicar sobre essas coisas, irmãos, mas nós estamos falando de mais do que apenas denominação.
Nós estamos falando aqui de um trabalho do Espírito Santo no coração de almas, na alma da pessoa. Palavras sendo testificadas, o Espírito Santo do Senhor trabalhando na alma de pessoas, e após eles entenderem sobre o seu pecado, e de arrependerem-se dos seus pecados, e de confessar o Senhor, de fato a Bíblia diz que eles depois foram batizados. Versículo 42. E depois disso, irmãos, a Bíblia diz, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo e falamos sobre aqueles dons que eram transitórios, os dons que cessaram, de 1 Coríntios 12, 13 e 14, nós vimos que os dons que foram dados, e realmente foram dados, mas eram dons de manifestações especiais para autenticar a mensagem que eles pregavam. Olha só, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por quem? Pelos apóstolos. Os apóstolos, sim, fizeram grandes sinais e maravilhas. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a Bíblia diz, irmãos, naquela época, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aqui é o início da igreja. A igreja começa com pregação, arrependimento, operação do Espírito Santo no coração das pessoas, reunião, e eles congregados diante da doutrina dos apóstolos, na comunhão dos irmãos, com alegria em seus corações, eles se reuniam em igrejas, prédio, estou dizendo? Não, mas era a igreja. Provavelmente se reuniam em lugares, ou talvez em sinagogas, ou numa casa muito grande, em pátios. Eu não sei exatamente aonde, mas eu sei que igreja é aqueles que foram chamados do mundo para o Senhor, e agora eles formam uma família, eles formam um corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Muito bem. Com essa ideia de igreja, eu quero que você... Bom, antes, porém, olha comigo, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo. Perceberam? Quantos corpos? Um corpo. Mas o corpo tem muito o quê? Membros. E os membros têm o quê? Um corpo. Sendo muitos. São um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve isso, nós estamos falando de igreja, e principalmente daquela igreja. Todos nós somos um corpo. Igreja de Corinto, nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembra? Edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos ver que Cristo ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Bem? Muito bem. Porém, amados, existem dois tipos de igreja. Um que nós chamamos de igreja local. O que é uma igreja local? É exatamente o lugar onde as pessoas se reúnem. Identificação humana. Igreja local. Essa aqui é uma igreja local. Na igreja local, não é o meu propósito nessa manhã, em algum momento nós vamos falar sobre isso, existem planejamento, estratégia, estrutura,
a igreja local, ela é uma organização. Mas existe também a igreja universal. A igreja universal, ela é um organismo. Pastor, explica isso. Eu explico. Organismo é uma coisa viva. Na igreja universal está reunido nenhuma placa de igreja, nenhuma denominação. Na igreja local, na igreja universal, o único quesito para alguém entrar lá é ser salvo. Não importa se o camarada cria em pentecostalismo ou se ele não cria em pentecostalismo. Não importa se ele, a parede era preta ou se a parede era branca. Não importa, irmãos. Não importa. Na igreja universal, as pessoas são salvas. Tem que ser salvas. Na igreja local, aí cada uma, se quer pintar preto, pinta, se quer, não mudando a essência do Evangelho, porque a essência é o Evangelho. Amém, amados? Outras coisas, tudo bem. É até bom que aí tem uma para, não, eu gosto disso, eu vou lá. Coisa mais ruim do mundo é alguém estar numa igreja e não gostar da igreja. Então já tem igreja para todo mundo, você procura a sua igreja e vai para aquela igreja e sinta-se bem, sorria lá, fica feliz lá. Tá bom? Vai ser uma bênção. Cada um encontrar o seu lugar. Tá bem? Desde que o lugar tenha como princípio estabelecido a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se não, melhor nós sujeitarmos, reconhecer, nem sempre é a minha vontade, né? Eu vou querer aquilo que é de Deus para nós. E o que é de Deus, irmãos, é uma igreja alicerçada na palavra do Senhor. Então existe a igreja local e existe a igreja universal. A igreja local é aquilo que nós vemos. A igreja universal é aquilo que nós não vemos, mas ela existe. A igreja local é um organismo, é uma organização. A universal é um organismo. Na igreja local, irmãos, nós temos membros que são salvos e perdidos. Você sabia que na igreja local tem membros perdidos? Tem. Tem pessoas que talvez nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Às vezes, nós começamos em algum momento, alguém poder dar testemunho sobre o dia da sua salvação, e começou e parou, né? E pararam. Não quiseram mais falar sobre o assunto, é tão especial, mas naquele momento, você fica ouvindo e associando. Tem arrependimento? Tem confissão? Tem crença que foi o sangue de Jesus Cristo que nos redimiu? Não é só porque eu cheguei, eu gostei, eu animei, fui tão bem acolhido, essa igreja tem sido uma bênção na minha vida, a minha vida transformou e tudo mais. Você sabia que se a gente pegar um modelo, um padrão, por exemplo, da nossa igreja, e não estou dizendo que a nossa igreja é melhor, tá bom? Para mim é. Para mim é uma que eu conheço, e eu estou nela, eu gosto dela desse jeito que está. Mas se você vem para essa igreja e você pega o costume da nossa igreja, qual o costume, pastor? De reunir-se nas quartas, no domingo pela manhã, no domingo à noite, de vestir-se modestamente, como nós temos procurado fazer, de ouvir boa música, como nós temos procurado tentar ouvir e cantar, de procurar participar de coisas que a igreja promove, como encontro de jovens, encontro de casais, acampamentos e outras coisas mais, em piqueniques e essas coisas, e em algum congresso. Se você chega a essa igreja e abraça esse padrãozão nosso, você vai acostumar com e vai mostrar, vai parecer que, se você, por exemplo, tem habilidade, por exemplo, em música, pastor, eu posso tocar? Eu não sei tocar. Mas claro, irmão, não chegou, está conosco, pega um instrumento e toca, às vezes muito melhor do que o outro. Alguém que tem habilidade de ensino, de dar aula, ou poderia ser um professor e ter uma classe e dar aula. Os irmãos estão entendendo? Pode ser que alguém venha
todos são salvos. Na igreja universal, todos são salvos. Amém, amados? Na igreja local tem muitas. Na igreja universal só existe uma. As igrejas hoje têm se multiplicado. Sim ou não, irmãos? Isso arremete para nós algum pensamento. Ou deveria trazer-nos alguns pensamentos. Você fica tranquilo, feliz, satisfeito com a ideia de que a igreja tem se multiplicado? O que você pensa sobre isso? A sua igreja hoje tem se multiplicado. O que você pensa sobre isso? Quando nós pensamos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo nos diz, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele nos diz em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Quando ele nos diz em João capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele crer. Quando ele nos diz em Romanos o plano da salvação como nós conhecemos. Quando o Senhor Jesus Cristo nos diz em João capítulo 6, sobre a questão da crença e reforça a questão da crença. Quando ele nos diz em 1 João capítulo 5, versículo de 11 a 13, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Quando ele realmente nos mostra que ser salvo e fazer parte da igreja universal do Senhor Jesus Cristo só pode acontecer através de uma forma: arrependimento, confissão, no sentido de confessando o Senhor como nosso único e suficiente Salvador e ter a certeza de que o sangue de Cristo de fato pagou por todos os nossos pecados. Aí sim você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu não fico tão tranquilo, por mais que eu sei que tem muitas igrejas sendo estabelecidas. Eu não fico. Porque se é uma igreja apenas para mostrar o formatão diferente como que se vive em igreja, que é gostoso, e é, amém, amados? Para mim é maravilhoso estar numa igreja, fazer parte de uma igreja. Eu sinto confiança. Isso traz para mim, irmãos, alegria. Eu gosto de estar na igreja, e não é porque eu sou pastor, mas eu gosto de estar na igreja. Confiança, segurança. Eu confio em meus irmãos, em poder estar falando com minha esposa, conversando algum assunto, não tem problema algum, são nossos irmãos em Cristo. Eu confio nos nossos jovens, eu sinto alegria de estar aqui. É um ambiente confiável, é um ambiente gostoso. Deu certo para a minha vida, os meus filhos foram salvos aqui, foram instruídos aqui, pegaram ensinamentos neste lugar, decisões foram tomadas. Irmãos, a igreja para mim é fantástico. Então o ambiente de igreja, ressalto, é legal, é bom, é especial, mas nem todos, porque se o evangelho não é pregado, irmãos, lembra quando nós ouvimos Pedro escrevendo, sabendo pois que não fostes com ouro ou prata ou coisas corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que recebestes de quem? Dos vossos pais. Quando Pedro escreve aquilo, irmãos, na verdade, o que ele está querendo dizer para nós é o seguinte: o ser humano, ele se molda em tradições, em costumes, inclusive religiosos. Os budistas, eles se moldaram no costume religioso deles. Os hindus, os muçulmanos, eles se moldaram no costume religioso deles. Brasil, qual era o costume religioso do Brasil? O catolicismo, com algumas vertentes africanas, mas assim, foi colonizados por católicos, e a tradição religiosa do Brasil, católica. O catolicismo começou a perder força, e o protestantismo, que nós não somos, eu não sou protestante, e você também não é protestante, se você é salvo em Cristo Jesus. Eu nunca protestei nada, e eu nunca precisei da
ser identificado como cristão. Porém, como é dito aí por aí, o protestantismo, o ser evangélico tem ganhado força. E aí, muitas das famílias ou crianças e jovens que estão vindo e seguindo essa tradição religiosa, mas que infelizmente, irmãos, não apresentam o evangelho como o evangelho de Cristo deve ser pregado. Então, por que falar sobre a eclesiologia, sobre a doutrina da igreja? Para que nós entendamos, irmãos, continua a Bíblia sendo Bíblia, e a Bíblia diz que o caminho que nos leva ao Senhor, ele é um caminho estreito. A porta, o caminho é apertado, a porta é estreita. O caminho que leva à perdição, como que é, irmãos? Largo. Bem largo. Eu não estou dizendo que não há pessoas em algumas denominações gigantes que estão surgindo que são salvas. Eu creio que se a pessoa está procurando, está lendo na Bíblia, ele vai encontrar a palavra de Deus, ele pode se converter. Creio ser difícil sair do ambiente, porque o ambiente é cativador. Algumas dessas megas igrejas, o ambiente é cativador, sim. É cativador. Principalmente para quem está vindo do mundo. O cara gostava de carnaval, gostava de balada, de repente chega, encontra um ambiente escuro, com fumacinha, com luzinha, e pulando, levantando a mão, batendo palma, e falando de Deus. Pai, esse negócio é bom demais, velho. A pessoa se acomoda aquilo. Mas a igreja? É a igreja universal? Ou é apenas uma igreja local, uma reunião? Então, amados, é muito importante nós entendermos o que é uma igreja. Porque pode ser que nós estejamos participando apenas, e não realmente abraçamos a ideia de fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja vive para dar glória a Deus, para testificar aos perdidos e para treinar aqueles que já foram salvos. Esta é a função da igreja. Amém, amados? No meu coração vem aquela pergunta: quantos de nós de fato fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? E se todos nós fazemos parte, se a igreja fosse eu, se toda a igreja fosse como eu, como seria a minha igreja? Igreja Batista Independente de Serrano, todos que aqui estão, né? Você veio essa manhã, alguns já são membros há tempo e tudo mais. Se toda a igreja fosse exatamente como eu, como seria esta igreja? Porque nós temos uma ideia de julgamento, né? A igreja poderia ser melhor, a igreja podia fazer isso, a igreja podia fazer aquilo. Tudo bem, se a igreja fosse igual a você. Não que você agora em diante vai melhorar, eu espero que melhore, mas até hoje, o que você fez na igreja, se a igreja fosse igual a você, como estaria a igreja? Qual é o teu pensamento sobre a igreja? Que Deus ajude meus irmãos a entender que a igreja ela é de Jesus Cristo, a igreja é um corpo. Pensando em corpo, você vê uma pessoa andando normal, e você é uma pessoa mancando. Eu não vou mancar porque pode ser que alguém fique chateado e cancele pela questão de estar imitando, mas você tem uma ideia de alguém mancando, uma pessoa andando normal e uma pessoa mancando. Tem diferença ou não? De alguém que de repente tem uma perna amputada, uma bengala, com uma muleta. Tem diferença ou não? Uma pessoa talvez não conseguindo andar porque está numa cadeira de rodas. Uma pessoa com deficiência que de repente não tem os braços. Uma pessoa de repente com deficiência que não tem os olhos, ou seja, não consegue enxergar, é cego. E outros com deficiência, talvez, pense num corpo com deficiência. Você, no íntimo seu, você não se compadece de tal pessoa? Porque você anda normal, porque a pessoa se colocou, vai onde você quer, você vê o que você quer, você ouve o que você quer, você consegue se expressar o que você quer. Então, quando você vê alguém com limitações, você não fica triste? Sim ou não? Eu fico. Na rua da minha casa tem um senhor que mora um pouquinho para baixo, ele não fala e ele não ouve.
E eu fico pensando, né? Estranho de pessoa. Tudo bem que ele tem as técnicas dele de poder se comunicar, mas é diferente de nós. Eu penso, a igreja do Senhor Jesus, quando a igreja anda, não é muito melhor do que a igreja mancar, irmãos? Do que a igreja andar de muleta? Do que a igreja andar de cadeira de roda? Ou do que a igreja ser uma igreja calada? Ou talvez uma igreja com os ouvidos tapados? Irmão, se a igreja é o corpo de Cristo Jesus, a ideia nossa é que a igreja faça o quê? Seja um corpo saudável, vibrante. Amém, amados? Não apenas sobrevivendo. Ontem nós falamos disso muito no encontro nosso de casais, sobre muitos casais apenas sobrevivem. Não vivem não, também sobrevivem. Casar não pode separar, estar junto, mas não tem vida, é apenas uma sobrevida, né? Ficar pegando. A igreja não pode ser dessa forma também, né? Mas a igreja tem que ser um corpo saudável, vibrante, alegre, feliz, que realmente, quando reúne-se, consegue prestar um culto que agrada ao Senhor. Que Deus ajude para que a nossa igreja seja uma igreja assim. Amém, irmãos? Vamos orar. Nosso Pai querido, nós damos graças ao Senhor, a Deus, porque aqui estamos e nós queremos aprender sobre a igreja. Deus, eu não quero apenas um lugar onde pessoas venham e se reúnem e imaginam